Meu Deus. Tô gravando em casa, viu, queridagem? Então, de vez em quando, a gente vai ter que lidar com o vizinho fazendo obra, a gente vai ter que lidar com as crianças brincando de forma livre, porque podem ser livres! Tava gravando tudo, continua gravando. Posso dar meu texto. Livremente. Sem negócio de ditadura, obstáculos. Sem intervenções. Sem intervenções. Sem golpe. Bora, queridagem! Bora, queridagem! Queridagem, estamos preocupados, viu? Deixa eu só dar um... As pessoas estão com medo, queridagem. O bicho está pegando e tem muita gente que está vendo aí a paralisação dos caminhoneiros. E tem uma galera, ou por safadeza, ou mesmo por falta de informação, defendendo uma tal intervenção militar. Direto do túnel do tempo. A gente vive no eterno túnel do tempo. Eu não sei nem que ano eu acordei hoje, velho. Inclusive, curioso que esse papo de golpe militar, alguns caminhoneiros botaram seus caminhões intervenção militar já, na greve, né? Se a gente tivesse sob golpe militar, não pode fazer greve, velho. A chapa é quente. Intervenção militar. O governo é corrupto, os políticos não prestam, a saída é a intervenção militar. Aí a gente vai pro livrinho, né? Constituição da República Federativa do Brasil, a chamada Constituição Cidadã. A gente tem as regras e a Constituição é o grande livro de regras do nosso país. Aqui não tem escrito intervenção militar em canto nenhum. Muito pelo contrário, logo no comecinho, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Quem manda no país é o povo. Quando a gente participa de um processo eleitoral, quando a gente faz uma lei de iniciativa popular. Então tem prerrogativas constitucionais em que o povo diretamente exerce o poder. Em outras vezes, o poder é exercido por pessoas que nós elegemos. Não diz nada negócio de intervenção militar. E diz que em alguns casos o exército pode sim ser utilizado para garantir a ordem no nosso país, desde que autorizado pelo soberano, não é soberano, o nome não é soberano essa porra. Desde que é autorizado pelo presidente da República. Ou desde que é autorizado pelos conselhos de defesa e pelo Conselho da República. Aí tem outra pessoa que pensa assim, os militares entram agora, eles organizam a casa e a gente faz logo uma eleição sem corruptos. Mais uma vez, os militares não têm que dizer nada, porque na regra do jogo, quem diz é o Tribunal Eleitoral. Para você que sonha em um freio de arrumação militar, esse freio de arrumação não existe. O que existe, o que pode existir, a gente não quer que exista, cadê madeira? É golpe. Golpe, o nome já diz, né? Se você for nascido ou nascida lá em 64, você vai lembrar que quando a população queria que o exército viesse, o exército veio, com apoio da classe política, com apoio das potências internacionais, principalmente com muito apoio dos Estados Unidos, o que se dizia, e o general Castelo Branco, que foi o primeiro ditador militar do Brasil, ele dizia o seguinte, a gente vai só arrumar a casa rápido e a gente vai ter eleições limpas o mais brevemente possível. O golpe veio em 64 e a gente só foi ter eleição para presidente de novo em 89. Não é não, menino? No tempo da ditadura, quando a gente ouvia esses ai, não era criança brincando não, velho. Quando esses gritos aconteciam no tempo da ditadura militar, era porque tinha gente sendo morta e torturada. Então vamos desfazer alguns mitos. Não existe intervenção militar constitucional na ditadura militar. Não existe democracia. Não existe intervenção militar pontual e que limita quem pode ser candidato ou candidata. No tempo dos generais não tinha corrupção. Como é que não tinha corrupção, meu Deus do céu? Tu tá ligado essa brincadeira de empreiteira, fazer esquema com político para fazer obra e rola propina e não sei o que, papapá? Vê, isso existe no Brasil catalogado desde a década de 30. Mas foi no regime militar que esse negócio pegou mais. Naquela época, os meios de comunicação eram mancomunados e censurados pela própria ditadura militar. Então, por mais que as paradas estivessem acontecendo, as pessoas não sabiam que elas estavam acontecendo. E mesmo quando sabiam, as coisas não eram investigadas como deveriam ser. Mete a cara no livro de história aí. O que não faltam são publicações que dizem alguns casos de corrupção do regime militar e não são poucos. A corrupção é uma merda. Presta atenção, vai no Google,
caso Alice, caso Buc, caso Coroa Brastel, caso Banco Econômico, caso Eletrobras, caso UEB Rio Sul, caso Lume, caso Ipiranga, caso Áurea, caso Luftala, caso Abdala, caso Atala, caso TAA, caso Fleury, contrabando na Polícia do Exército, caso Camargo Correia, caso General Electric, caso Capeme, dossiê Baumgarten, caso Braskem, Grupo Delfim. Não queria nem rir. Sabe quem é que armava? Quem eram os políticos que davam sustentação ao regime militar? Sem esses políticos, o regime militar nem existiria. José Sarney, Fernando Collor, Antônio Carlos Magalhães, Paulo Maluf, joinha, né não? Só a galera... Uau! Outro mito sobre a ditadura militar dizia do crescimento econômico. Realmente, no início, o Brasil cresceu economicamente, mas isso foi à custa de muita inflação, foi à custa de um arroxo salarial muito grande. A inflação no Brasil pipocou para mais de 200% por ano. Eu me lembro do final da ditadura militar. Eu estava no colégio, eu devia ter meus 8, 9 anos de idade. Eu lembro que eu chegava na barraquinha para comprar confeito, eu perguntava assim, quanto é o chiclete? Aí o homem fazia assim, 10 dinheiros. Aí eu tinha que perguntar, até quando? Aí ele respondia, até sexta-feira, porque sexta-feira mudava. Você tem uma graninha para comprar um disco, Vinícius de Moraes. Você chegava para comprar um disco, na loja de disco não tinha o preço do disco não. Tinha uma bolinha verde, aí outro disco tinha uma bolinha azul, aí outro disco tinha uma bolinha vermelha, tá ligado? Não dava para poder mudar o preço todo dia. Aí a bolinha verde era 10 dinheiros, a bolinha laranja era 20 dinheiros, a bolinha vermelha era 40 dinheiros. Era assim a vida das pessoas no tempo da ditadura militar. Para você lançar uma música no mercado, no tempo da ditadura, você antes tinha que mandar a letra da música para um departamento lá no Ministério da Justiça e eles iam ter que dizer se a música podia ser lançada ou não podia ser lançada. Esse verbo aqui você corta, esse verso não pode. Era assim, velho. Ninguém tinha dado um passo à frente, todo mundo no mesmo lugar. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Os meios de comunicação, se você for procurar, você vai ver que muitos celebraram o golpe militar de 64. Existia uma figura naquele tempo que era a figura do censor ou censora. Essas pessoas profissionais da censura trabalhavam para o governo militar, mas elas trabalhavam dentro das redações de jornais, de rádio e de televisão. E elas diziam o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Tem uma frase interessante, do General Médici. Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a TV para ler o jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, conflitos, agitos e confusões por todas as partes do mundo, o Brasil segue em paz, rumo ao desenvolvimento. O general dizia isso, claro que ele dizia isso. Ele já via a notícia que tinha sido censurada por um representante do seu próprio governo. Não vou dizer que isso acabou não, viu? O que não tem de meio de comunicação mancomunado fazendo esquema com a classe política é boia. A saída para a política ruim é muita política boa que se faz com o debate das ideias. Esse ano vai ter eleições. Precisamos fazer questão que a gente tenha essa eleição. Ah, mas é sempre o mesmo político que ganha. Bora se organizar para mudar. Em outubro de 2018, a gente pode mudar o Congresso Nacional todinho, sem dar um tiro, sem derramar uma gota de sangue, sem parar uma rua, sem queimar um pneu. Eu não sei mais o que fazer, por isso que eu peço regime militar, porque eu não sei mais o que fazer, eu estou muito indignada. Não, meu irmão, minha irmã, pelo amor, não faça um negócio desse não. Você não está mais indignada do que eu não, porque eu estou tão indignado, mas tão indignado, mas tão indignado, que em 2016, durante o golpe, eu me filiei num partido político e disputei a eleição, botando minha cara no santinho. Isso é que é indignação. Todo poder emana do povo, é a gente. A população civil que tem que se organizar. As pessoas conquistam direitos como? Reunidas em grandes quantidades em espaços públicos e visíveis. Não tem outra. Na regra do jogo, tem escrito que nas próximas eleições a gente pode mudar tudo. A gente muda o partido que está no poder, a gente muda o governador, a gente muda a Assembleia Legislativa Estadual toda, a gente pode mudar o Congresso Nacional todo, deputados, deputadas e senadores. A gente pode fazer uma grande revolução esse ano de 2018, sem precisar de militar para nada. Precisa militar, não precisa dos militares. A gente precisa militar, a gente precisa ser militante. Bicho, ó, negócio de áudio de WhatsApp, né? Se liga, cuidado com o áudio de WhatsApp. O áudio de WhatsApp é perigoso. Aí tem um áudio rolando aqui, eu vou até... A esquerda conseguiu implantar no povo brasileiro a ideia de que houve uma ditadura de 1964 a 1985.
quando isso não é verdade. Então não houve golpe, gente, não houve golpe militar, não teve ditadura. História. Tem que aprender história e tem que acompanhar a contemporaneidade. Os generais, os altos escalões do Exército, eles reconheciam que havia tortura por conta de desvios de algumas pessoas. Eles, inclusive, reconheciam que haviam mortes de pessoas que eram contra o regime, mas diziam que eram mortes em conflito. Não, esse cara morreu trocando tiro com a polícia, esse cara morreu trocando tiro com outro grupo. Essas paradas aconteciam no regime militar. E é importante que a gente diga que há documentos que provam isso amplamente. Foi disponibilizado agora, foi publicado, divulgado para o mundo todo, relatórios da CIA. A CIA, velho, a CIA dos filmes, a CIA. Dizendo que não apenas os generais presidentes sabiam das torturas e desaparecimentos, como tinham isso como política. Existe relato do presidente Geisel dizendo para o presidente Figueiredo, que foi o último general, que os métodos não legais precisariam continuar e que os assassinatos precisavam focar apenas nos subversivos mais perigosos. A esquerda conseguiu implantar no povo brasileiro... A CIA é de esquerda onde? Onde é que a CIA é de esquerda? Me diga, eu quero saber onde é que a CIA é de esquerda. A CIA é de esquerda no mesmo lugar do mundo em que o nazismo é de esquerda. E quem é que diz que essa pessoa é perigosa ao ponto de a autoridade poder executá-la sem prender, sem julgar, sem dar à pessoa o direito à ampla defesa, que é isso que a gente tem na democracia. Nesse cenário de incerteza, que é perigoso, porque esses cenários de incerteza no mundo todo deram origem a coisas muito ruins, como foi o caso do nazismo, como foi o caso do fascismo. Existia tensões na sociedade, desigualdades muito grandes, hiperinflação, e a solução que algumas pessoas acharam naquele tempo era um salvador da pátria, um mito que ia resolver tudo, ia botar o país debaixo do braço e ia resolver tudo. Deu merda! Sempre que isso foi feito pelo mundo deu merda. Hitler, mito. Mussolini, mito. Franco, mito. Não, meu irmão. Vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, vamos se organizar. Não tem solução mágica, não tem gênio da lâmpada. Tem necessidade de organização, de luta. Ah, eu não confio em ninguém. Sai candidata. Na democracia, você pode se candidatar. Na ditadura, não. Um beijo com muito amor, tamo juntos, até a semana que vem. É isso aí, queridade. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a eleição.